Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Caindo na Terra. O meu nome é Tom Loureiro e hoje vamos falar de Godzilla Minus One. Esse filme de 2023, japonês, dirigido por Takashi Yamazaki, que confesso que eu não conheço, né? Ele fez muito filme japonês, deve ser famoso ali no Japão, né? No elenco, a gente tem o Ryusuke, eu não sei falar nome japonês, Kamiki e Minami Hamabe. Desculpa que eu não sei falar nome em japonês, pessoal. Que é uma galera ali também que atua em filmes no Japão, devem ser famosos por lá, não faço a menor ideia, mas o importante também nesse filme é a galera que ganhou o Oscar de efeitos visuais esse ano, né? É o primeiro filme do Godzilla vencedor do Oscar de efeitos visuais. É o primeiro filme do Godzilla vencedor de qualquer Oscar, né? É a primeira vez que um filme do Godzilla vence um Oscar. E essa galera entrou para a história porque é um filme de baixo orçamento, né? É um filme ali que custou ali entre 10 e 15 milhões de dólares e venceu o Oscar de melhores efeitos especiais, debandando, né, outros filmes grandes de Hollywood com um orçamento de 200 milhões de dólares, né? Então isso foi uma marca importante, lembrando que o filme é japonês, então é o primeiro filme fora assim de Hollywood, do ramo de Hollywood, que vence ali o Oscar de melhores efeitos visuais, e realmente é um filme que ele impressiona. O Godzilla é o melhor filme já feito do Godzilla, né? Na minha concepção. Eu não assisti todos, eu assisti o clássico, né? O 1 e o 2, assisti o 2000, Godzilla 2000, aquele remake horroroso americano do Roland Emmerich, e também as duas versões novas. Qual é a diferença desse, né, para os outros? Ele já teve um filme anterior que ensaiou um pouco essa nova temática japonesa do Godzilla, que foi o Shin Godzilla, né, que foi lançado anteriormente no Japão. E esse filme, ele aprofunda mais no que é o Godzilla na sua essência, no que é o Godzilla clássico. Que o Godzilla, ele era o medo, a personificação, né, em uma forma de criatura do medo do Japão em relação à bomba atômica. O medo atômico, depois da Segunda Guerra Mundial, ali dos ataques de Hiroshima e Nagasaki, o Japão ficou com aquele medo de um novo ataque iminente, e o Godzilla ele foi a personificação disso, né? O filme clássico do Godzilla, ele é desse jeito. E aqui temos, de novo, voltando para essa essência do clássico, só que um pouco mais denso, um pouco mais pesado, filosófico. Então é um filme muito mais... É um filme que parece um filme de terror. Em vários momentos, é um filme que parece terror, que tem aqueles elementos de filme de monstro de terror, de tubarão do Spielberg. Então tem esses elementos, é um filme pesado visualmente, é um filme tenso. Então, para causar essa tensão da Segunda Guerra Mundial ali, que o Japão viveu ali no final da década de 40. Então, ele traz essa discussão do que o Japão passou nessa época, né? De tudo que o Japão passou durante o meados até o final da década de 40. E é um tapa na cara do Godzilla hollywoodiano, porque o Hollywood ele pegou essa figura de Godzilla, que é uma figura que é isso, é o medo da bomba atômica que foi causado pelos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos pegaram essa criatura e transformaram num herói, né? Num super-herói. Tanto que você vê os filmes hollywoodianos de Godzilla hoje em dia, por exemplo, Godzilla vs Kong, são filmes que o Godzilla é um herói, né? Um herói. Então, Hollywood ele tenta fazer tipo assim, gente, não é bem assim, o Godzilla não é, mas então Hollywood ele tenta fazer essa chapa branca do Godzilla, só que o Japão ele voltou na essência e falou assim, não, o Godzilla ele na sua essência ele é isso, ele é o medo da bomba atômica, esse trauma da bomba atômica. E é um filme que ele transmite muito isso, é um filme denso, é um filme com muita pegada de terror, e para mim é o melhor, ele conseguiu superar o Godzilla clássico, e para mim ele é sim o melhor filme já feito do Godzilla
até hoje. Bem, o filme começa na ilha. Gente, só um disclaimer, não vou falar os nomes dos personagens em japonês, desculpa, porque eu não consigo falar os nomes em japonês. Então vamos chamar o nosso protagonista de João, né? Temos aí João na ilha. O João, ele é um kamikaze que ele se recusou a morrer, né? Ele se recusou a se sacrificar pelos kamikazes. Então, nessa época, se recusar se sacrificar como kamikaze era uma vergonha nacional, né? Só que ele arregou, ficou com medo e não conseguiu se sacrificar pelo prol do país. E ele guarda isso como um segredo, né? E aí na ilha ele fala com a galera que deu ruim no avião, alguma coisa assim, que ele passou mal, alguma coisa do tipo, e ele não conseguiu fazer a missão. Temos aqui os outros kamikazes nessa ilha, né? E anoitece, tá tudo de boa, e logo de cara aparece o Godzilla atacando a ilha. E aqui tem uma diferença em relação aos filmes de monstros americanos e tal, porque aqui logo na primeira cena já mostra o Godzilla. Nos outros filmes, nos filmes americanos hollywoodianos, eles costumam ter esse costume de mostrar o monstro lá no entre atos, entre segundo e terceiro ato, fica durante o filme inteiro mostrando só partes do monstro. Aqui não, aqui já mostra o monstro logo de cara. E aí o nosso amigo João, né, o nosso protagonista, ele corre até um avião para atirar no Godzilla, né? Só que aí ele fica olhando ali no avião, ele vê a cara do Godzilla e aí ele não consegue. E aí tem um plano sequência, essa cena, aí a gente vê como é que o filme ele já vem, né? Essa cena é um plano sequência que mostra o Godzilla atacando a galera ali, a galera atirando e tal, e tudo num plano sequência, sem cortes. E aí a gente vê o Godzilla, tipo, devorando o cara, né? Ele pega o cara e come o cara, no maior estilo Jurassic Park, lá do Spielberg, né? Então a gente vê que esse filme é mais pesado. E claro, o nosso protagonista, João, ele fica em choque, ele não consegue atirar no Godzilla, porque ele fica em choque. A galera falando assim, atira, atira, e ele não consegue atirar. Ele fica totalmente ali parado em choque. O Godzilla vai embora, mata todo mundo, vai embora, e aí a gente vê os corpos ali no dia seguinte, e aí tá o nosso amigo João e o outro sobrevivente, que ele é especialista em mecânica de avião kamikaze, né? Guarda essa informação, que essa informação vai ser importante no final, né? Depois que ele volta para casa, ele vê que tá tudo... Lembrando que o filme ele é contextualizado, né? Ele é ambientado ali em 1945, pelo menos essa parte inicial. Então ele volta para casa e a gente vê ali as cidades, tudo devastado pela bomba atômica. E aí, quando ele volta para casa, ele vê ali a vizinha e ali no fundo, olha, tudo devastado. E aí a vizinha até fala, ué, o que aconteceu com você? Você não era kamikaze? Por que você voltou aqui vivo? E aí ele inventa uma desculpa e tal, né? Ninguém sabe o que aconteceu, mas ele inventa uma desculpa. E aí a gente vê uma outra personagem que é uma mulher que estava ali na porta da casa dele, que também estava destruída, a porta da casa dele. E a mulher, vamos chamar ela de Maria. E ela tá com um bebê ali no colo. E aí é que a gente vê essa questão, porque o bebê não é dela. O bebê não é de ninguém, ela não sabe quem é o bebê. O bebê estava largado ali no meio dos escombros e ela pegou o bebê para ela, entendeu? Então a gente vê nessa cena que como que era o drama, como é que foi o drama pós-bomba atômica no Japão. Às vezes a pessoa acha um bebê que nem sabe quem é, às vezes a pessoa está sem casa, tem que procurar a casa de outro que está com pelo menos uma estrutura base em pé. Então tem toda essa situação que é muito bem construída aqui de como o Japão ficou ferrado após os ataques de Hiroshima e Nagasaki. Aqui mostra muito bem esse drama. O filme ele dá um tempo para mostrar todo esse drama, né? E aí a gente recebe também a ajuda da vizinha, a gente vê que ainda está tudo quebrado, a vizinha dando um punhado de arroz, né? Porque tem um bebê ali, né? E lembrando, o João ele não conhecia a Maria, uma garota que ele conheceu ali na hora com o bebê, e ela foi ficando na casa dele, porque ela não tinha onde ficar com o bebê, a vizinha dando um pouquinho de arroz, porque tinha muita escassez
de alimento nessa época, as pessoas tinham que comer o pouco que tinham e tinha que guardar, né? Porque era uma coisa, virou uma coisa de luxo ter um pouco de arroz nessa época no Japão. E depois dessa ajuda da vizinha, o João, ele consegue um trabalho, né? Um trabalho num barco com uma galera. E o trabalho consiste em ficar atirando em bombas, né? No mar, atirando em minas que ficam no mar ali, que foram plantadas pelos americanos e tal, né? Então o trabalho dele consiste nisso. E a gente vê também que ele tem os traumas do passado, que todo mundo morreu, todos os amigos dele, a família, ele é sozinho, não tem mais ninguém, todo mundo ali morreu, e ele tem esse trauma, tem pesadelos, né, da situação do kamikaze dele, que ele não conseguiu, né, sair do kamikaze, ele não conseguiu, então isso para ele é uma vergonha. Para os japoneses, você ser um kamikaze que se recusa a morrer, a se matar, era uma vergonha. Era uma vergonha. Então ele esconde isso com ele e isso acaba corroendo ele por dentro, que ele tem pesadelos. A gente vê ali ele tendo pesadelos e abraçando a Maria depois que ele acorda assustado. E depois disso, a gente tem uma passagem de tempo, né? Um time-lapse ali, que mostra como que o Japão começou a se reconstruir depois da bomba atômica, depois de Hiroshima e Nagasaki. Ali passa cerca de entre 4 a 5 anos ali no time-lapse, e a gente vê como é que eles foram se reconstruindo, né? Reconstruindo a vida, a casa ficou bonitinha de novo, apesar de ainda ter uns escombros, e aí parece que tá tudo certo, parece que tá tudo certo e tal. A Maria volta a trabalhar, ela encontra um emprego no centro da cidade, ali, né? Ela consegue um emprego, ele continua trabalhando ali no barco, então a vida voltou ao normal, né? E aí a gente vê um dia normal, Maria indo trabalhar, né? Pegando o trem para a cidade, o João fica lá na casa, cuidando da filha adotiva deles, né? E aí, lembrando que o João e a Maria, eles, no caso, eles se tornam um casal, vão se tornando um casal com o tempo, e aí depois de reconstruir a vida, tá tudo certo? Tá tudo certo? Não, porque o Godzilla, ele surge no mar ali, no trabalho. Enquanto eles estão trabalhando ali, o Godzilla, ele surge ali no mar. E logo depois disso, a gente vê, né? E a cena é absurda, né? A cena é absurda, que é assustador. Parece muito, lembra muito o Tubarão do Spielberg ali. E ali tem toda uma tensão e tal, atira. E aí o João, ele tem um plano de fazer o Godzilla. Eles pegam uma bomba capturada, que eles capturaram do mar, jogam na boca do Godzilla, e aí ele atira, o João, ele atira e explode a boca do Godzilla. E aí ele tem a boca ali explodida, né? E aí a gente descobre uma característica maneira, né? Lembrando que essa cena é bem gore e tal, mas aí a gente vê que o Godzilla, ele se regenera, o que fica assustador. E aí ele vai atacar, né? O Godzilla, ele vai atacar o barco, lembrando que o Godzilla é gigantesco e o barco é um barquinho, né? O barco nem é tão pequeno assim, mas perto do Godzilla é um barco, é um barquinho, né? Mas aí chega ajuda, chega um navio militar super grande, e aí tem uma luta ali, um navio atirando no Godzilla, né? E consegue derrubar o Godzilla ele afunda no mar, mas aí a gente vê pela primeira vez lá debaixo do mar o raio atômico do Godzilla, né? E esse raio atômico ele solta em cima do barco e causa uma super explosão nuclear ali no meio do mar, que é assustador, né? A gente vê o Godzilla todo chamuscado e tal, que é uma cena assustadora. Isso é uma cena de terror, gente. Isso é uma cena de filme de terror total, assim, que é o Godzilla todo, o design muito maneiro e o CGI maravilhoso, né? À toa que venceu o Oscar. E ele todo chamuscado, todo ferrado ali, né? Um monstro assustador. E a gente vê que o João ele foi ferido durante esse ataque do Godzilla, mas tá tudo bem com ele, ele tá no hospital ali, tá se tratando, só teve um corte na cabeça. E aí ele volta para casa, ele encontra com a Maria e tal, a Maria conversa com ele, o que tá acontecendo, porque ele fica muito quieto e tal, e aí ele confessa. Aí ele confessa pra Maria que ele foi um kamikaze arregão, né?
E aí que vem a reação das pessoas, porque as pessoas, você poderia pensar assim, ah, não, tá tudo bem, não sei o quê. Não, só que as pessoas reagem como, tipo assim, cara, você é um medroso, você traiu a nossa, a nossa confiança, a confiança do nosso povo. Você, foi por sua culpa que explodiu nas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, tem toda essa questão que, tipo assim, realmente, a galera que era kamikaze naquela época, se arregasse, se não morresse, eles eram uma vergonha nacional. Era uma situação do nível, tipo assim, a bomba explodiu por sua culpa. Então, era coisas assim, nesse nível pesado mesmo. Maria vai trabalhar, tranquilo, pega o trem, como todos os dias ela faz, só que aí, nesse dia, não tá tudo bem não, porque o Godzilla, ele surge na cidade. E aí aqui a gente tem a melhor sequência do filme, porque ao contrário dos filmes hollywoodianos, né, que é uma trecheira só, que o Godzilla luta com o King Kong, que luta com o Godzilla mecânico, que luta com uma porrada de monstros na cidade, e dane-se quem tá na cidade, tá ligado? Não mostra ninguém na cidade, ninguém morreu na cidade, tá tudo certo, prédio caindo, a parada toda, tudo certo. Aqui não. Aqui a gente vê do ponto de vista civil, né? Do ponto de vista civil da galera, o terror da galera lá embaixo por ter o Godzilla na cidade. Isso é muito maneiro, é bem filmado. A gente tem ali, ó, a Maria observando o Godzilla chegando ali pelo trem, e aí o Godzilla ele vai direto no trem, ele devora o trem ali, muito no estilo King Kong, né, no King Kong clássico, ele devora o trem, a Maria tá no trem, ela vai, escorrega e tal, ela fica pendurada ali, com o trem na boca do Godzilla, só que aí ela consegue se soltar do ferro e ela cai na água, numa espécie de lago ali, de laguinho que tem ali caindo na água. E aí a gente vê também ali a galera filmando o Godzilla, e claro que isso dá merda, né? O Godzilla ele destrói esse prédio, a galera que tá filmando ali, tentando filmar, cai e tal. E a gente tem aqui, ó, os civis, é isso que eu falei, os civis fugindo ali do Godzilla, a gente só vê as patas do monstro, e não tem muito o que fazer, né? A gente vê uns militares chegando, atirando no Godzilla, e não tem muito o que fazer. E aí a gente vê que, enquanto estão fugindo, o João, ele ouve a notícia no rádio, né? De que o Godzilla tá chegando na cidade, e aí ele vai encontrar com a Maria para fugir junto com ela. E aí, lembra que os militares estão lá atacando o Godzilla e tal, só que aí o Godzilla ele começa a carregar o raio atômico dele, que é assustador. Toda vez que ele carrega esse raio no filme, ele é dirigido de uma forma, né? O diretor ele consegue dirigir de uma forma e mostrar de uma forma que fica, que a câmera vai subindo pelas costas dele enquanto vai soltando assim as camadas de raio, e é assustador porque você vê que vai dar merda. Você sabe que quando ele atirar vai ser uma explosão nuclear absurda. Então é algo que você vê que é muito assustador. Parece ter precedente da merda, é uma parada de filme de terror mesmo. E aí ele carrega o raio, né, depois disso, e ele solta o raio na cidade. E claro, o que isso causa? Uma grande explosão nuclear. Essa explosão nuclear que começa a vir uma onda de poeira, né, devastando tudo, porque tem a explosão, né, nuclear e tem a onda de poeira que vem depois da explosão nuclear. E aí vem a onda de poeira, a Maria vê que está vindo na direção deles, e aí o que acontece? Ela empurra o João para um beco ali para salvar a vida dele, e logo em seguida ela é levada pela poeira. E morreu? Não sabemos, porque é aquilo, coisa básica de roteiro de filme. Não apareceu o corpo dela, então se não aparece o corpo, a gente tem as nossas dúvidas. Mas segura aí, né? E a gente vê uma coisa muito dramática, que a gente vê a cidade toda destruída de novo. E a gente vê na expressão dos japoneses que assim, cara, tá tudo acontecendo de novo. Então é isso que a gente vê no Godzilla, nesse filme, que é essa questão do trauma da bomba atômica voltar, né, de acontecer algo parecido lá no Japão. Eles tiveram muito medo nisso, principalmente ali nos anos seguintes da Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê que tem esse trauma ali, e é bizarro, é uma cena muito dramática, ver tudo destruído de novo. Tanto que acontece uma reunião militar anti-Godzilla, né? Da galera bolando um plano para ver como destruir
o monstro, né? E aí tem o plano do professor ali, que o plano é basicamente colocar o Godzilla rodeado de boias, né? Boias super pesadas, e afundar ele. E afundar ele e deixar ele morrendo ali congelado no meio do mar. Ah, mas se não der certo, o que a gente vai fazer? A gente vai estourar as boias, ele vai subir em alta velocidade no mar e aí a inércia vai congelar ele na hora que ele subir. Então tem esse o plano A e o plano B. É um plano meio porcaria? É, mas pode funcionar? É ali que a galera vê. Pode funcionar? Talvez, não sabemos, né? E aí o nosso protagonista, o João, ele fala que quer e tal, que vai se prontificar nisso. E aí ele vai para a guerra, mas aí antes ele se despede da filha, ele pede para a vizinha cuidar da filha adotiva dele, né? E aí ele vai e ele se encontra com aquele carinha lá da ilha, lá do começo do filme, que ele é especialista em mecânica de avião kamikaze, né? E aí ele fala pro cara que ele quer ser kamikaze. E aí tem todo o arco do protagonista, né? Que ele tem todo esse drama de ter se recusado na guerra a ser kamikaze, mas agora ele quer ser kamikaze muito para vingar a morte da Maria, a suposta morte da Maria, e também para salvar o seu povo e se redimir como ser humano nessa situação kamikaze dele. Então ele chega pro cara e fala, não, vamos lá, eu quero botar, o meu plano vai ser o seguinte, se esse plano, o plano A e o plano B não der certo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o avião, já que no plano já estava ele com o avião, já estava previsto ele com o avião para ele distrair o Godzilla e atrair o Godzilla no avião. Mas ele falou assim, olha, se não der certo, eu vou pegar o avião, vou encher esse avião de bomba, vou ir com tudo na boca do Godzilla, porque eu vi que na cabeça dele, naquela explosão da bomba, ele demora para se regenerar, e vou explodir esse monte de bomba no avião ali, dentro da boca dele, explodir ele todo. Então, a ideia do Godzilla é essa. E aí o Kamikaze, ele fala, né, o nosso amigo mecânico, ele concede o avião para ele, né? E aí o nosso João, ele começa ali a voar, o Godzilla aparece e ele atrai o Godzilla ali para a armadilha que vai ser no mar, né? Para aquele plano A. Então vamos lá, plano A, plano B e plano C. O plano C, ele não sabe, a galera não sabe. O plano C é só do João, e a galera não sabe que ele vai fazer essa loucura. É um plano em segredo, né? E aí o que acontece? O Godzilla começa a atirar nele, né? Aí o Godzilla carrega o raio, começa a carregar o raio. Só que aí ele mira o raio num navio vazio, né? Porque qual é a ideia? Eles perceberam que quando o Godzilla carrega o raio, leva um tempo para ele carregar de novo, ele tem que recuperar as energias. Então qual é a ideia? Vamos atirar através desse navio vazio para o Godzilla atirar o raio nesse navio vazio para a gente ter tempo de colocar o plano em prática. E é isso que acontece, né? É isso que acontece. O navio vazio, ele explode o navio vazio, e aí o avião vai com tudo contra o Godzilla, o avião do nosso amigo João, né? Mas só que aí acontece aquilo, tipo assim, o tempo não é o suficiente. O tempo ali não foi o suficiente, e aí, depois disso, o Godzilla ele carrega o raio de novo. Só que aí dá tempo para eles soltarem as boias logo, porque o avião ele atraiu o Godzilla para a área ali, soltaram logo ali as boias, né? E aí a gente vê o Godzilla afundando ali no meio do oceano e as boias inflando. O plano deu certo? Não, porque o Godzilla ele continua ali acordado, ele não morre, ele começa a puxar os barcos para baixo dele, então vamos pro plano B. Vamos soltar, estourar as boias e vamos soltar ele, para ele morrer congelado. E aí soltam ele de novo, ele sobe de novo, só que aí ele tá até ali um pouquinho congelado, só que ele não morre. E a gente vê uma parada do Godzilla que é assustador nesse filme, que não adianta porque ele continua. O Godzilla ele continua, ele não morre, ele se regenera e tal. É como se ele fosse uma força da natureza, que é isso que o Godzilla era inicialmente, né? Aquela força da natureza que não morre de jeito nenhum. Não adianta, ele sempre volta. Então é uma coisa assustadora que a gente vê nesse filme, né? Acabou o plano A,
acabou o plano B, e aí ferrou, né? Porque o Godzilla ele começa a carregar o raio de novo nessa cena super assustadora. Dessa vez não tem barco vazio, navio vazio, é só a galera ali, vai todo mundo morrer. Só que aí o nosso amigo João, ele bota o plano kamikaze em prática. E aí ele vai com tudo em cima da boca do Godzilla e ele faz aquilo do plano, né? Atinge com tudo a boca do Godzilla antes do Godzilla soltar o raio, né? E aí explode a cabeça do Godzilla. Com tudo ali. E aí o nosso amigo João morreu? Não, porque a gente vê ali que ele ejetou. Ué, mas os navios kamikazes, eles não tinham ejetor. Eles eram pra galera se matar mesmo, se jogar com o avião. Não existia ejetor nos navios kamikazes, isso historicamente falando. Só que, o que aconteceu? Temos aqui um flashback daquela mesma cena ali do nosso amigo mecânico, especialista em avião kamikaze, que ele fala que ele instalou um ejetor nesse avião, que não era para o João morrer. E aí ele ejeta, todo mundo vê ele ali, pô, tá show e tal, e aí a gente vê que o plano dele deu certo, porque como o Godzilla ia soltar o raio nuclear, e ele não conseguiu porque entupiu a boca, explodiu a cabeça dele, o raio do Godzilla começou a vazar pelo corpo dele, e aí o Godzilla ele se despedaça em milhares de pedaços, e é isso, nosso amigo João salvou o dia, e aí ele volta, né, como um herói de guerra, vamos dizer assim, ele já se redimiu. Esse arco dele é muito interessante, né, dele se redimindo e tal, é bem interessante. E aí, quando ele volta, a gente vê a vizinha com a filha dele, recepcionando ele, entregando uma carta. Essa carta mostra que, para ele ir no hospital, que lá no hospital a gente vê que a Maria tá viva. Ou seja, no final ninguém morreu, foi só aquele drama e tal, não tiveram coragem. Eu acho que esse é um ponto negativo do filme, que eles não tiveram coragem de dar um final mais impactante, ninguém morreu, todo mundo tá vivo, e é isso. Maria tá viva e, mas o Godzilla morreu? Não, o Godzilla não morreu porque temos aqui uma cena um pouquinho ali antes dos créditos, de um pedaço do Godzilla ali no meio do oceano se regenerando de novo. E esse é Godzilla Minus One, filme muito, muito, muito legal de ver. É um filme dramático, é um filme de terror, é um filme que assusta, que te causa tensão. As cenas são muito tensas, bem feito, mereceu realmente o Oscar. E é isso, pessoal. É um filme sensacional, que vale a pena ver. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele não está em nenhum streaming BR, você tem que usar VPN para assistir, né? Ou, né, recorrer às nossas formas alternativas que você que está assistindo entende. Então é isso, pessoal. Você já assistiu o Godzilla Minus One? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. Compartilhe o vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. É isso, vou ficando por aqui. Meu nome é Tom Loureiro e até a próxima.